Excelentíssimos vereadores que compõem o plenário desta Casa, verificando a existência de quórum legal, dou por aberta a sessão ordinária da Câmara Municipal prevista para esta data, rogando ao Criador que ilumine e inspire nossos pensamentos e trabalhos. Saúdo a colega vereadora Karen, os colegas vereadores e aos ilustres visitantes, bem como a todos que recebem a transmissão dos trabalhos via internet, aos ouvintes que recebem a transmissão desta sessão através da Rádio Pomerode e aos representantes da imprensa que prestigiam esta sessão. Na forma regimental, solicito ao segundo secretário, vereador Zauri, para que faça a leitura da ementa da ata da sessão anterior, tendo em vista que seu conteúdo já foi encaminhado aos ilustres vereadores por e-mail no prazo regimental. Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Pomerode. Na terceira sessão legislativa, em 25 de agosto de 2015, com início às 19 horas, reuniu-se na Câmara de Vereadores do município de Pomerode, tendo na presidência o vereador José Amarildo da Silva, vice-presidente, a vereadora Karen Radins Reff, primeiro secretário, vereador Klaus Kran, segundo secretário, vereador Zauri Martins do Nascimento. Com a presença da totalidade dos senhores vereadores, o senhor presidente deu por abertos os trabalhos. Procedeu-se à leitura da ata da reunião anterior, a qual foi aprovada. Indago aos ilustres vereadores se alguém tem alguma observação aos termos da ata. Verificando que nenhum vereador tem alterações a propor, coloco a ata em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Ata aprovada por maioria ausente, o vereador Horst. Na forma do que dispõe o regimento interno, dou por aberto a ordem do dia desta sessão extraordinária. E solicito ao primeiro secretário, vereador Klaus, que informe o projeto de lei complementar a ser discutido e deliberado em regime de urgência nos termos do regimento interno. Correspondências recebidas. Do Executivo encaminha o ofício número 408/2015 com resposta ao requerimento número 63/2015 do vereador Amarildo sobre a viabilidade orçamentária para a construção de capela mortuária no cemitério municipal de Pomerode. Encaminha o ofício número 415/2015 com ofício ao número 141/2015 do vereador Rafael. Informa-se a rua Henrique Dor não está entre as ruas para as quais foi feito o projeto de pavimentação. Encaminha o ofício de número 339/2015 com resposta ao requerimento número 64 de todos os vereadores. Informa que estão providenciando o projeto sobre a destinação de recurso orçamentário da Câmara para a Polícia Militar. Encaminha o ofício número 421/2015 com resposta à indicação de número 56 da vereadora Karen, com informações a respeito do possível controle de população das capivaras. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Ordinária número 2621/2015 anula parcialmente dotação orçamentária no orçamento em vigor da unidade gestora Câmara Municipal e abre crédito adicional suplementar no orçamento em vigor da unidade gestora Prefeitura por destinação de recursos e concede subvenção social à Associação Hospitalar Educacional de Pomerode, Hospital e Maternidade Rio do Texto e da outras providências. Projeto de Lei Ordinário número 2622/2015 concede subvenção social à Casa da Solidariedade e da outras providências. Projeto de Lei Ordinário número 2623/2015 estima a receita e fixa a despesa do município de Pomerode para o exercício de 2016, Lei Orçamentária Anual. Projeto de Lei Ordinária número 2624/2015 revoga, substitui anexos e planilhas da Lei Ordinária número 2726 de 30 de julho de 2015, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2016 e da outras providências. Projeto de Lei Ordinário número 2625/2015 revoga,
substitui anexos e planilhas da Lei Ordinária número 2614 de 24 de dezembro de 2013, que institui o plano plurianual do município de Pomerode para o período de 2014 a 2017. Matéria da ordem do dia. Conforme o edital de convocação, sessão extraordinária na forma que dispõe o artigo 199 e 200 e seus respectivos parágrafos do regimento interno desta Casa, convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária a ser realizada no dia 1º de setembro de 2015, terça-feira, com início às 17h30, com a seguinte matéria. Ordem do dia. Em única discussão e votação, a emenda número 1 ao projeto de lei complementar número 315/2015 do vereador Marcos Dalman. Altera o artigo 18. Em única discussão e votação, o projeto de lei complementar número 315/2015 do Executivo. Estabelece novas regras para o processo administrativo fiscal e dá outras providências. O material lido fica entregue à Secretaria Legislativa desta Casa para os devidos encaminhamentos. Solicito então ao primeiro secretário, o vereador Klaus, que faça a leitura da primeira proposição a ser discutida e deliberada. Em única discussão e votação a emenda número 1 ao projeto de lei complementar número 315/2015 do vereador Marcos Dalman, altera o artigo 18. Coloco então em discussão a emenda número 1 ao projeto de lei complementar número 315/2015 do vereador Marcos Dalman. Com a palavra, o autor. Obrigado, senhor presidente, colega vereadora, vereadores e a ilustre visita aqui presente. Essa emenda trata da alteração do artigo 18, que determina os prazos. Como está sendo discutido pela ANVI, um conselho intermunicipal para julgar processos administrativos fiscais, então a ideia de determinar por prazo de 365 dias, de um ano, esse projeto, para, no caso a ANVI formar esse conselho, que então seria deliberado através do conselho, e se for antes do prazo, pode ser até revogada a lei, ou se não, até então, fica durante os 365 dias válido para o julgamento, para esses processos administrativos fiscais. Então, apenas a determinação dos prazos. Emenda ainda em discussão. Com a palavra, vereador Klaus. Senhor presidente, colega vereadora, vereadores, assistente à visita. Também posso me manifestar referente à emenda, até boas intenções, referente à emenda, prazo de um ano, conselho intermunicipal. Fica também o artigo que 18, fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar convênio com os municípios de Santa Catarina da região do Vale Europeu com o objetivo de instituir Conselho Intermunicipal de Contribuintes. Mas depois vou dar uma explanada melhor, então não vejo nenhum empecilho quanto ao projeto. Mas depois vou me manifestar meu voto referente ao projeto. Então eu vejo boas intenções do vereador em fazer isso, mas cabe sim ver, depois analisar melhor. Quanto à emenda, então, me manifesto favorável. Emenda ainda em discussão. Verificando que ninguém mais pretende se manifestar, coloco a emenda número 1 ao projeto de lei complementar número 315/2015 em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Emenda aprovada por maioria ausente, vereador Wolfgang Schumann e vereador Horst Lempke. A seguir, solicito ao vereador Klaus que faça a leitura da próxima proposição. Em única discussão e votação, o projeto de lei complementar número 315/2015 do Executivo estabelece novas regras para o processo administrativo fiscal e dá outras providências. Então está em discussão o projeto de lei complementar número 315/2015. Com a palavra, vereador Marcos Dalman.
Obrigado, senhor presidente. Bom, esse projeto ele elimina o conselho e passa para o prefeito a responsabilidade de julgar. E sabendo que existem prazos e que o município precisa julgar esses processos administrativos, né, fiscais, e tendo dificuldade na questão dos conselhos, então se elimina o conselho e passa a responsabilidade para o prefeito. Entendendo que existe uma grande preocupação com os vereadores na questão de aprovar esse projeto, na questão da responsabilidade, mas tivemos a reunião, nós vereadores, junto com a Procuradoria, Prefeito, Ministério Público, já para também tirarmos algumas dúvidas. E como recebemos também o ofício da promotora, a doutora Rejane, que foi recebido no dia 18 de agosto, cada vereador recebeu, já tem até um parecer do Ministério Público. E também, por meio de ofício, que já foi encaminhado, que o município mandou todo o projeto também para o Ministério Público analisar, já na mesma época que veio aqui para essa casa, então também já veio um parecer do Ministério Público, já recebendo e analisaram todo o projeto também. E, como eu falei, com a preocupação, vejo que é quase que 100% viável aprovar esse projeto, porque, conforme o parecer da promotora, diz bem assim: reitero que a Promotoria de Justiça Pomerode não vê óbices, isso quer dizer impedimentos legais ou morais para aprovação do projeto de lei municipal número 315/2015. Então, conforme o parecer do Ministério Público, não há problema algum. Também temos um parecer do promotor de justiça, que é o coordenador do Centro de Apoio Operacional da Ordem Tributária, o promotor Giovanni Andrei Franzoni Gil, onde diz pela responsabilidade. Então, vou ler também aqui o parágrafo. Todavia, vale advertir, conforme dito anteriormente, que as decisões administrativas envolvendo matéria tributária são plenamente vinculadas, não havendo margem para juízo de oportunidade e conveniência, sendo possível, inclusive, que as autoridades julgadoras respondem pelos seus atos com base na Lei de Improbidade Administrativa, Lei número 8.429, de 92, caso cause prejuízo ao erário, ainda que praticados de forma culposa. Então, vejo que é uma responsabilidade muito grande do prefeito também, assumindo esse compromisso de julgar, visto que ele é responsável pelos atos e ele que responde, ou caso fosse, seria o conselho. Então, de qualquer forma, estamos apenas alterando a forma de julgar, passando essa responsabilidade para o prefeito, e no demais os vereadores não teriam responsabilidade nenhuma. Ou, como de forma, sempre seria o conselho, o responsável, ou então será o prefeito. Eu vejo que ele está assumindo um compromisso de grande responsabilidade pela função de ter que julgar, porque ele tem os prazos dele também. Então, nós vereadores temos que, eu digo que aprovar, porque existe uma responsabilidade do executivo em dar andamento nesses processos administrativos, porque existem prazos, eles também não podem deixar passar, tanto que tem a dificuldade de juntar um conselho. Eu, como prefeito, não queria ter essa responsabilidade, mas ele precisa realmente dar andamento e precisa ser trabalhado. Então, eu peço apoio a todos os vereadores. É uma responsabilidade muito grande para quem julgar, e entendo que nós temos que fazer a nossa parte para que o município possa dar andamentos a esses processos administrativos. Também não podemos deixar travado e o município tem todos os problemas pela frente. Então, é a nossa parte de fazer, nós vereadores, para que o município também possa fazer os trabalhos deles. Projeto ainda em discussão, com a palavra, vereador Nelson Fischer. Obrigado, senhor presidente, colega vereadora, vereadores e visita. Na estrutura administrativa atual do município, não existem servidores suficientes com a qualificação que é exigida para o preenchimento dos cargos para fazer esse conselho. E
não tem, né? Não existe. E por essa razão mesmo, o que está se mudando são apenas os responsáveis pelas decisões, as reclamações administrativas por ocasião de lançamento de algum tributo. E, como o vereador Marcos falou, a responsabilidade continua sendo da administração. E no mais, eu voto com convicção, sem medo de errar, até porque nós temos 2 pareceres do Tribunal, do Ministério Público, melhor dizendo, inclusive o nosso procurador aqui da Câmara também se manifestou favorável. Então, eu também, isso é uma segurança a mais que nos dá de votar a favor. Então, se existem essas dívidas, elas devem ser julgadas e da maneira como está atualmente, não existem servidores qualificados conforme a exigência da lei existente. Obrigado. Projeto ainda em discussão. Com a palavra, vereador Klaus. Senhor presidente, colega vereadora, vereadores, distinta visita. Também quero me manifestar referente ao projeto. Com certeza, Ministério Público, parecer, vereador Marcos, Nelson, cada um seus pareceres, procurador da Câmara, tudo correto. Não vejo nada juridicamente, o projeto se encontra correto. Mas posso aqui falar que é um retrocesso para a cidade, botar um julgamento de milhões de reais na mão de uma pessoa política. Não vamos aqui dizer, até na reunião foi falado, se tem informação ou não tem, não é por esse lado que a gente tem que ver. E fomos realmente atrás e corremos e vimos que existia assim um conselho, uma lei muito bem feita. Então, não houve nenhum momento que o Executivo Municipal procurou algumas pessoas que contribuíram, que fizeram parte do conselho, no qual este vereador conversou com alguns e em nenhum momento foi chamado para uma reunião. Então, não houve nenhum momento a parte do Executivo interessado em fazer esse conselho. Esse negócio, vereador Nelson, dizer que não existe, existe sim. Questionamos alguns integrantes. Você ia participar? Você ia ser presidente? Sim, basta o convite. E esse não foi feito. Então, eu vejo aqui, Ministério Público sim, mas aqui nós somos um poder independente. Eu acho que está na hora de ficar parando. Todo o projeto daqui a pouco vai ter que ir para o Ministério Público antes de vir para esta casa. Então, nós temos que ver a cidade. Juridicamente, está certo? Conforme nosso parecer aqui do nosso jurídico, sim. Mas é um retrocesso para a cidade. E trazer pessoas de outras cidades para julgar nossos processos, isso é totalmente um retrocesso para a cidade. Então essa lei foi muito bem elaborada, aqui não falha a memória, acho que foi 2010, 2011, por aí, nessa época que foi feito. Basta então se engajar e se precisar alguma coisa, informação, prazos não existe, porque a reunião que a gente teve no Executivo era até 14 de agosto, já passou faz tempo. Então, a gente sabe que ninguém vai pagar, vai correr sim, o processo corre normal, e quem vai pagar a conta lá no final, quanto mais demorar para formar esse conselho, vai ser a Prefeitura Municipal, pelo entendimento, pela pesquisa feita. Vai pagar sim os honorários dos advogados que hoje defendem a empresa A, B, C, D. Então, este é um retrocesso. Então, não houve nenhum momento assim pelas nossas pesquisas, pelas pessoas que fizeram parte do conselho para chamar para uma reunião ou convidar para fazer parte, para a formação do conselho. Então isso não houve. Então eu vejo assim, o voto é de cada um, mas isso aí é um retrocesso independente da sigla partidária. Não estamos aqui se é de tal partido ou de tal. É simplesmente esse negócio de vir comparecer, nós temos que olhar para a nossa cidade. E não dizer, não, juridicamente está certo, mas vem outras cidades para julgar aqui nossos processos da cidade e vice-versa. Então isso não funciona. Cada cidade tem que ser o seu, conforme. Até fomos falar com conselheiros do ICMS do Estado, então eles acharam isso um absurdo, fazer um negócio desse. Extinguir esse conselho. Daqui a pouco vamos excluir conselho de saúde, depois conselho disso, daquilo. Não pode ser.
tem que fazer sim o nosso conselho aqui na cidade. E se precisasse, no meu entendimento, então, não há nenhum impedimento de fazer essa formação, é apenas, não vejo assim, porque as pessoas que faziam parte não foram procuradas. Então, dizer que não existe quadro de funcionários, então, isso eu não aceito, e por causa disso, o meu voto, então, será o contrário a este projeto. Com certeza a emenda era boa, era adequada, por causa disso me manifestei até a favor da emenda, pelo propósito da emenda do projeto. Mas o projeto, então, é um retrocesso para a cidade, extinguir conselho, isso não pode. Então, tem que fazer a formação do conselho. A lei foi muito bem elaborada e está ali para ser cumprida. Então, meu voto é contrário. Projeto ainda em discussão. Com a palavra, vereador Rafael. Obrigado, presidente. Prezada comunidade que nos ouve e demais vereadores. Também gostaria de dar a minha opinião aqui frente a esse projeto. Apesar da emenda vinda aqui do vereador Marcos, que me alegrou, né, em dar um pouco mais de transparência para essa questão, eu ainda, nesse momento, ainda estou com a opinião contrária à extinção deste conselho, não por termos legais, não por termos de responsabilidade, mas por extinguir um conselho que é formado por 6 pessoas, mais os suplentes, e dar o poder a uma única pessoa. Acredito eu, na minha visão, de que é um passo para trás, a partir do momento que nós estamos num governo, né, numa democracia aqui em nosso país, onde ela tem-se uma democracia em grande parte parlamentar, como aqui a Câmara de Vereadores. Nós somos em 9 vereadores aqui, justamente o número ímpar, para que 9 vereadores decidam aprovar ou não projetos aqui que são bem-vindos ou não aqui para a nossa cidade. Nós somos uma pessoa, somos 9. E acredito que se há uma dificuldade, né, dessa administração em conseguir realizar um conselho, em formar um conselho com o que exige hoje, se não me engano era 6 membros e 6 suplentes, mais o presidente. Então que se eu sugiro aqui que se altere esta lei de número 199, se não me engano, para que esse número de pessoas seja menor, mas que não se leve ao extremo, né, de se extinguir este conselho, sem ao menos tentar compor um conselho com 5 pessoas, com 3 pessoas, né, alterando esta lei que existe, que o vereador Zoni aqui mencionou, para que tentemos manter o conselho e não transferirmos esse poder a uma pessoa que, inclusive, neste caso aqui, seria o próprio prefeito, que é, digamos, a mesma pessoa que está julgando esses casos, é a mesma pessoa que irá receber esses impostos, esses valores. De uma forma mais rude, é a mesma coisa de que nós darmos o poder para uma pessoa de condenar outra à morte ou não, sendo ela a mesma pessoa que vai efetuar o tiro. Então, ficam-se essas dúvidas que eu trago aqui ao plenário. Obrigado. Projeto ainda em discussão. Com a palavra, vereador Marcos Dal. Obrigado, senhor presidente. Pode até entender como um retrocesso, mas eu digo que é uma atitude, porque se fosse tão fácil constituir esse conselho, já teriam feito antes, que teria que ter sido feito já, tempos atrás. E ninguém conseguiu fazer, só que agora nós temos prazo e precisa ser feito e tomada uma decisão. Dentro dos prazos, como não conseguiram constituir o conselho, como anteriormente também não conseguiram, que deveriam ter feito já, então agora se extingue o conselho e a decisão julgadora vai ser o prefeito. E ele vai julgar não dizendo
se ele acha, se for pertinente na legalidade, que ele vai decidir que vai entrar dinheiro nos cofres públicos, ele vai decidir que sim. Se na legalidade disser que não pode, vai dizer que não. Ele vai dizer que não vai entrar dinheiro nos cofres públicos. Ele vai responder para isso. Não é tão simples assim dizer que ele vai pagar ou vai deixar de pagar. E na questão do vereador participar, eu vejo que o vereador está fazendo a parte hoje aqui, analisando a legalidade, como o vereador Klaus já falou. O projeto está muito bem elaborado, está tudo certinho, mas quem faz o projeto, quem vê a forma que precisa continuar os trabalhos para dar continuidade e desempenho do município, é o executivo. O vereador apenas analisa a legalidade, se está dentro dos conformes, para a continuidade do prefeito trabalhar. Vai dizer que está legal ou não. Agora, o executivo é que elabora, vê a melhor forma, é ele que está executando, ele que está vendo dificuldade para dar continuidade aos trabalhos. Não somos nós aqui que vamos dizer que ele é obrigado a fazer de uma forma ou de outra como eu achar que é melhor. Retrocesso, concordo que para isso existe o conselho. Se for para alterar a lei dos conselhos, eu vejo que pode bagunçar os outros conselhos. Teria que verificar bem, não é tão simples assim também. Mas eu digo o seguinte, nós estamos aqui apenas vendo a legalidade de extinguir e de que forma julgar. Agora, a responsabilidade cabe ao executivo e ele precisa continuar trabalhando. Ele não pode ficar emperrado se os vereadores acabam rejeitando o projeto. Deixar bem claro. Ele precisa trabalhar. Então, nós só vamos dizer que é legal, conforme o parecer jurídico, nós já temos pareceres no Ministério Público, e ele vai responder caso ele tiver algo errado. Já está bem claro aqui, conforme os pareceres, conforme eu já fiz a leitura. Então, vou deixar bem claro qual é a nossa função de vereador. É eles que respondem lá, é nós que vemos a legalidade. Os trabalhos, eles continuam. Se fosse simples, como eu já falei, teriam que ter feito já na gestão anterior, e não foi feito, chegou-se nos prazos e teria que tomar uma decisão. Então o prefeito precisa trabalhar, independente de quem fosse o prefeito. Certo? Então, se fosse simples, teriam feito logo que era na época fiscal de tributos, já sempre cobrava que tem que ser julgado esses processos administrativos. Que tem que ser julgado. Então precisa ser feito. Gente, vamos deixar bem claro o que nós estamos fazendo aqui, vereadores. Ou a legalidade, ou dizer como o prefeito precisa trabalhar ou não deixar trabalhar. Projeto ainda em discussão, com a palavra a vereadora Kari. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, só gostaria de ressaltar a fala, inclusive, do vereador Klaus, quando ele disse que conversou com representantes que faziam parte desse Conselho Contribuinte na gestão passada, e também conversei com um desses representantes, inclusive ele era representante da Associação Comercial e Industrial de Pomerode. Só gostaria de ressaltar aqui que, conforme a lei anterior, o Conselho de Contribuintes, ele é composto por 6 representantes, 6 conselheiros. Então, no caso, um representante da Procuradoria-Geral do Município, 2 representantes da Secretaria da Administração e Fazenda, e 3 representantes da Associação Comercial e Industrial de Pomerode, a CIP, sendo 2 obrigatoriamente vinculados ao setor da indústria e 1 do comércio. Então, este mesmo representante com o qual conversei, ele nos disse que desde que o prefeito Rolva assumiu, nunca mais esse conselho se reuniu. E perguntei, porque o prefeito Rolva havia relatado numa reunião que ninguém queria ser presidente desse Conselho do Contribuinte. E ele disse que se ele tivesse sido convidado, ele aceitaria ser presidente desse Conselho. E me preocupa muito porque, conforme a nossa conversa, ele também nos colocou assim que nós não estamos... nas atuais circunstâncias, nós precisamos atrair empresas para o nosso município. E nós, aprovando esse tipo de projeto, nós estamos mandando nossas empresas embora daqui. Então, eu vejo isso como um desgaste político desnecessário, a apresentação de um projeto, visto que, acredito que conversando com o Conselho e perguntando também se o Conselho funcionava, ele disse que funcionava muito bem. Então, eu não consigo entender o porquê desse Conselho não se reunir e não fazer acontecer conforme já vinha acontecendo. Seria isso, então, por isso eu sou contrário. Obrigada. Projeto ainda em discussão. Com a palavra, vereador Marcos. Obrigado, senhor presidente.
Bom, eu vejo que aqui entre vereadores nós temos muitos problemas. Deixar no plenário dizer que não saber o porquê as coisas não acontecem quando podia ter perguntado antes, e talvez chamar alguém para ainda tirar essa dúvida, se já tinha essas informações. Mas de qualquer forma, já teria que ter teria que ter julgado antes. Se não aconteceu, mas agora a coisa precisa acontecer. Se é pelo conselho ou quem vai julgar é independente, mas o município precisa trabalhar. Nós não podemos fazer isso parar. Então, a vereadora Karen, creio que ela tenha toda a razão, se ela foi atrás, ela tem essa informação, eu não vou dizer que ela está falando uma inverdade. Né? Cada um busca suas informações, somente que isso não foi passado antes com todos os vereadores, não em blocos, como costuma acontecer aqui, mas em todos os vereadores para discutir o projeto, o que a gente está fazendo agora, para daí botar aqui na mesa para discutir. Mas é o que eu digo, o município precisa trabalhar, e aí nós só vamos definir a forma de julgar. Então é isso que nós estamos fazendo hoje aqui. Então, a verdade, podemos cobrar depois, se teria como fazer conselho ou não, é outra parte, mas já tinha que ter acontecido, mas agora precisa ser tomada essa decisão. Com a palavra, vereador Klaus. Senhor presidente, colega vereadora, vereadores, distinta visita. Com certeza, quando o vereador Marcos fala que o executivo tem que trabalhar, já estamos no 3º ano e realmente precisa trabalhar, mas não é o projeto em si, segundo informações, pesquisas, ninguém vai pagar nada. E o município não vai parar por causa disso. Apenas um processo que continua. O município, juridicamente, muito bem, na nossa reunião com o Executivo Municipal, onde o procurador do município ainda falou, faço esse projeto. Se for a favor ou contra, mas eu preciso. Mas não vejo o prazo. Ninguém não vai pagar R$1. Quem vai pagar, se o município demorar em fazer esse conselho, caso vier a ser reprovado, vai sair a conta, vai sair cara por parte do município. Mas não gostaria de novamente escutar, através do meu voto, dizer que a gente não deixa o executivo trabalhar. Muito pelo contrário, nós queremos que realmente faça alguma coisa para a nossa legislatura conseguir marcar. Foi em nossa época que foi feito a rua tal, isso, ali, pracinha aqui, asfalto ali, mas não é um projeto desse nível. Botar para uma decisão política, onde se tinha um conselho formado, mas nunca foi se chamado ninguém, ao meu ver, pelo menos não se tentou fazer, e simplesmente querem, independente aqui a gente não está julgando se o prefeito teria ou não condições de julgar, com certeza a responsabilidade era dele, se for aprovada a extinção, extinguir esse conselho, não falamos nenhum momento. Mas, pela fala do Marcos, não vai parar nenhum momento. Aqui, nós olhamos sim, não olhamos partido, e olhamos o que é bom para a cidade. Então, a gente quer que esse conselho funcione. Não só agora, como para frente também. As multas foram aplicadas, talvez a indivíduo, segundo informações que a gente teve, que ninguém vai pagar nenhum R$1 ao município, apenas tem que se defender juridicamente, não vamos atrapalhar nem o executivo, é um procedimento normal. Então, o executivo tem autonomia e, caso vier a ser rejeitado, fazer a parte deles. De que forma? Para isso, eles ganharam na última eleição, democracia. Então, eles têm que, como o procurador foi muito claro na nossa reunião. Aí, caso vier a ser reprovado, isso. Caso for aprovado, é isso. Então, eles têm que fazer parte deles. Mas dizer que vai parar, não podemos escutar isso novamente. Trazer um projeto desse nível para uma decisão política, não pode. Independente se for hoje, amanhã, depois, não. Tem que ser através do conselho, a opinião deste vereador. Novamente, lamentar uma fala que não deixamos trabalhar. E sim, não vai trazer nada. Apenas a parte legal, o município vai se defender, as empresas vão fazer sua parte e vai continuar o processo como qualquer processo. Não vejo impedimento nenhum. Então, novamente me manifesto contrário ao projeto. Projeto ainda em discussão. Então, antes de manifestar, fazer
a votação. Também vou manifestar o meu voto contrário, visto que também tenho todas as informações já mencionadas pelos demais vereadores, que realmente esse conselho ele foi constituído, que ele existe, que tem pessoas competentes que serão capazes de fazer esse julgamento, e que esse conselho regionalizado não funciona, porque cada cidade tem as suas leis, cada cidade tem que ter o seu conselho. Então, desta forma, ciente também de que Pomerode precisa ter esse conselho, o meu voto é contrário a esse projeto. Verificando que ninguém mais pretende se manifestar, coloco o projeto de lei complementar número 315/2015 em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Projeto, então, rejeitado pela vereadora Karen, vereador Zauri, vereador Amarildo, vereador Klaus e vereador Rafael. Favoráveis, vereador Marcos e vereador Nelson. Ausente, vereador Horst Lempke e vereador Wolfgang Schumann. Nada mais havendo a deliberar, dou por encerrada a ordem do dia. Verificando estar concluída a pauta dos trabalhos previsto para esta sessão extraordinária, dou a mesma por encerrada. Agradecendo a participação dos ilustres vereadores, renovo também os nossos agradecimentos aos ilustres visitantes que nos honraram com a sua presença. Obrigado, boa noite, está encerrada a sessão.